Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas informações sobre o Fluminense. O dia primeiro do Fluminense foi bem agitado, né? Notícia de possíveis contratações, jogador voltando, mudanças que o Renato pretende fazer no time, mas antes de trazer todas essas informações, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve dessa moral pra gente está tentando chegar aos 12 mil inscritos, então sua inscrição ajuda muito. Deixa seu like nesse vídeo, o like é muito importante, que toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega cada vez mais para tricolores. E também tem uma nova opção aqui, hypar o vídeo, do lado do comentário. Se você puder também clicar nesse botãozinho, você nos ajuda muito. E claro, clube de membros ativo, se você quiser ser membro do Falando de Flu, é só clicar em Seja Membro, seguir o passo a passo, você vai nos ajudar bastante também. Agora, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. E eu quero começar falando sobre uma possibilidade que todo mundo está levantando. Jorge Mancano machucado, um mês e 15 dias fora, o Fluminense vai perder vários jogos e a gente olha para o nosso plantel, não tem nenhum centroavante reserva. Só teremos o Everaldo, né? O Everaldo vai ser o titular, mas se o Everaldo não conseguir performar bem, quem vai entrar? Aí fala-se, né, do Kelvin da base, fala de vários jogadores, mas a verdade é uma só. A torcida tricolor toda pede o retorno de John Kennedy. E eu fui pesquisar para ver se tinha possibilidade de John Kennedy retornar ao Fluminense. John Kennedy que está emprestado ao Pachuca do México até dezembro. Tem uma opção de compra, se eu não me engano, de 7 milhões de euros. E eu fui ver se o Fluminense tinha a possibilidade de chamar o John Kennedy de volta. Porque realmente, nesse momento atual, o John Kennedy poderia ajudar muito. Sem contar também que o John Kennedy vem jogando bem lá, né? Já fez mais de 5 gols, já deu assistências. Está sendo destaque por lá. E a notícia não é boa. Qual que é a notícia? O Fluminense não pode repatriar o John Kennedy. Por quê? Só tem uma possibilidade do Fluminense repatriar o John Kennedy, caso ele não estivesse indo bem lá e o time do Pachuca do México quisesse devolver o jogador. Como o jogador está indo muito bem lá, existe até a expectativa que eles vão exercer a opção de compra do jogador em dezembro. O Fluminense não pode fazer nada para tentar trazer o John Kennedy de volta. E realmente é uma notícia ruim, né? Que se o John Kennedy pudesse voltar, eu acho que ele se encaixaria perfeitamente nesse time do Fluminense. Claro, sabe, teria que observar para ver se ele ia conseguir superar essas questões de extracampo, problemas de comportamento, se ia conseguir voltar focado, mas se ele tivesse com vontade de jogar bola, ele poderia ser muito útil esse time do Fluminense, que uma coisa eu tenho certeza, ele ia conseguir performar melhor que o Everaldo, tá? O Everaldo pode até queimar minha língua, fazer muitos gols, mas no momento não tem como a gente acreditar muito que o Everaldo vai conseguir performar bem nesse time do Fluminense. Segunda desse vídeo também, não menos importante, é que ontem também saiu a notícia que o Fluminense sondou João Paulo, goleiro que atualmente é reserva no Santos. Fluminense, né, que vive a expectativa da aposentadoria do Fábio em dezembro, né? O Fábio tem um contrato com o Fluminense até dezembro. Tem gente que fala que ele pode renovar caso chegue em dezembro achando que ainda está bem fisicamente, tem gente que acha que ele não vai renovar, e o Fluminense fez sondagem pelo João Paulo. Tanto o Fluminense quanto o Cruzeiro fizeram sondagem pelo goleiro reserva do Santos, e a verdade é uma só, cada vez que há uma notícia do Fluminense sondando goleiros, eu vejo que talvez o Vitor Eudes não é muito confiável para ser o reserva do Fábio, para ser o substituto do Fábio futuramente. Por quê? No começo do ano, né, o Fluminense chegou a falar muito de Lucas Arcanjo do Vitória, chegou a oferecer, né, mandar o Vitor Eudes como moeda de troca. Agora tem essa notícia aí do João Paulo. Então eu vejo que o Fluminense não confia no plantel de goleiros que tem hoje. Quem são os goleiros que o Fluminense tem? Tem o Vitor Eudes, tem o Marcelo Pitaluga que está machucado e tem o Félix, né? Acho que é Gustavo Félix, acho que é Gustavo Félix, sim. O Gustavo Félix é muito jovem ainda, o Marcelo Pitaluga tem apenas 22 anos também, e o Vitor Eudes veio, né, muito credenciado pelo Fábio, né, pelo André Carvalho também, por ter sido reserva do Fábio no Cruzeiro. O Fábio já conhecia o jogador, mas o Fluminense não demonstra confiar muito nele. A verdade é a seguinte, né, tanto o João Paulo quanto o Vitor Eudes têm idade semelhante, só que o João Paulo já foi titular do Santos, né, teve uma sequência positiva e agora perdeu a vaga no time titular. Então eu acho que se ele viesse para o Fluminense, ele, pelo menos já viu mais jogos dele tendo uma sequência, né? O Vitor Eudes a gente seria uma incógnita. A gente teria que ver o Vitor Eudes em prática sendo titular pela primeira vez, né? Com uma sequência no Fluminense. Os jogos que o Vitor Eudes jogou, eu vou ser bem sincero, eu achei que ele foi nada, não foi ruim. Não foi nada acima da média, mas também não foi ruim de tudo. Mas quem está no dia a dia, quem acompanha, deve saber melhor, né? Então essa busca do Fluminense por um goleiro cada vez me mostra mais que nem Vitor Eudes nem Marcelo Pitaluga estão preparados para assumir a vaga do Fábio quando o Fábio se aposentar. É um nome que, quando eu analiso assim, é um bom goleiro, tá? É um nome que me agrada. E vamos ver como que vai ser o desenrolar dessa negociação aí. Se realmente ele ir pro Fluminense. Mas se realmente vir, eu acho que poderia ser um bom reserva pro Fábio, mas também jogando como titular, ele não vai chegar ao nível do Fábio ainda, né? Vamos ver como que se desenrola, mas eu acho que poderia ser uma boa opção
para quando o Fábio parar, ele jogar. Eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que o Fluminense precisa gerir melhor essa questão do Fábio parar. Por quê? Se o Fábio parar, eu acho muito melhor o Fluminense tentar fazer já uma mudança gradual, né? Botar o goleiro reserva, que vai ser o substituto do Fábio para o ano que vem, jogar algumas partidas, para quando o Fábio parar não ser um impacto muito grande, né? Então vamos ver como que vai ser. Se vai surgir também notícia de renovação de contrato do Fábio, né? Como que vai ser esse final, esses últimos 6 meses de Fábio no Fluminense, um pouquinho mais, né? 7 meses, para a gente poder ver se ele vai ficar ou não. E para estar fechando esse vídeo, vamos trazer informações diretamente do CT Carlos Castilho. Segundo o GE falou, ontem também, uma matéria que saiu no GE, é que o Renato Gaúcho está preocupado com o desgaste físico do Martinelli. Então, por isso, provavelmente não teremos Martinelli como titular nesse jogo contra o Sport. Lembrando, o Hércules ficou fora das últimas 2 partidas do Fluminense e o Fluminense vem mudando muito esse meio de campo, né? A gente não deu uma segurança de quem vai ser o meio de campo titular. A gente já teve Hércules e Martinelli, já teve Martinelli e Bernal, já teve Martinelli e Nonato. A única certeza que a gente tinha é que o Martinelli seria titular. Mas agora, baseado nessa informação do GE, o Martinelli deve perder a vaga. Então quem deve formar o meio de campo titular do Fluminense? Né? Hoje tem 3 opções. Tem o Hércules, que já voltou a treinar, né? Vai estar à disposição para esse jogo. Tem o Bernal e tem o Nonato. Eu tenho uma dúvida muito grande, né? Se o Renato vai tentar botar o Bernal juntamente com o Nonato, seguindo uma linha de pensamento dos titulares dos últimos jogos, ou se ele pode tentar botar Hércules e Martinelli e Nonato no meio de campo. Realmente essa dúvida fica, mas ele vai ter que mexer no time. E eu acho que o Renato Gaúcho ele também vai ter muita dificuldade para armar esse time contra o Sport. Por quê? Não tem o Germancano machucado. Como que ele vai conseguir administrar isso? A tendência natural é entrar o Everaldo no time do Fluminense. Mas eu não sei se o Everaldo vai aguentar jogar os 2 tempos e vai conseguir performar bem. Aí tem essa notícia também do Martinelli que não vai jogar provavelmente. Então a notícia do GE é que o Renato ainda não definiu o time, ainda está treinando o time. Mas a gente deve ver um Fluminense com no mínimo 2 mudanças aí, né? O Everaldo na vaga do Germancano e esse novo meio de campo aí que a gente não faça ideia de como que vai jogar sem o Martinelli. Mas uma coisa é certa, o Renato já está passando da hora dele conseguir dar sua cara para o time do Fluminense. E não tem como ele ficar apenas fazendo essa gestão de grupo, mantendo a hierarquia, porque ele precisa realmente, ele chegou para fazer uma mudança. E quando a gente compara o time que ia a campo com o Mano Menezes e o time que está na campo com o Renato, não tem muita mudança, né? Você vai ver o Samuel se firmando como titular, até porque o Guga está machucado, o René que entrou, mas muito baseado porque o Fuentes também estava machucado, mas a gente não vê uma mudança muito drástica assim que a gente esperava, né? Uma ruptura do trabalho do Mano Menezes para o trabalho do Renato. No começo a gente estava até tolerando, falando, tá conhecendo o elenco ainda e tal, mas já está passando da hora, né? Eu acho que a mudança não tem que ser, além de mudanças táticas, mudança de nomes, eu acho que ele precisa mudar um pouco o esquema tático do Fluminense. Esse 4-3-3 eu acho que não está dando mais certo, então a gente espera do Renato mudanças um pouco mais ousadas do que ele vem praticando. Ele está fazendo só o básico, mas a gente espera do Renato, um treinador que ganha o que o Renato ganha, de promover mudanças mais radicais nesse time do Fluminense e vamos ver o que ele vai fazer já para esse jogo contra o Sport. Jogo importante, tá? Se o Fluminense não vence, até o Leandro do canal Futebol falou uma coisa muito interessante na live de ontem, lá no Falando de Flu, se você não viu, volta lá para ver, que se o Fluminense não vence esse jogo contra o Sport, já vai se instaurar uma mini crise ali no Fluminense, né? Após uma sequência muito positiva, resultados negativos em sequência, não vencer o Sport lanterna do campeonato, isso tudo pode começar a gravar uma leve crise no Fluminense ali. Então vamos ver o que o Renato vai tentar fazer de diferente para vencer esse jogo contra o Sport, mas uma coisa também é certa, né? O Fluminense com o Everaldo eu acho que perde muito poder de ofensividade, porque o Germancano ele já não vem numa grande fase, mas ele tem 14 gols no ano, e se você colocar uma bola ali em condições para o Germancano finalizar, ele vai fazer o gol. O Everaldo, nas últimas atuações dele tem sido fracas, ele não consegue fazer uma referência, não consegue cabecear bem, então vamos ver, né, como que o Renato vai trabalhar isso dentro do elenco do Fluminense, se vai tentar uma mudança de esquema agora para tentar jogar com 2 centroavantes mais móveis, né, talvez pode inventar uma nova formação. Então a gente vai aguardar para ver o que o Renato prepara para sábado. Mas eu acho que no ataque vai ser Everaldo mesmo, né? E acho que a mudança vai ser essa daí. A gente fica na dúvida quem vai jogar no meio de campo. São 3 jogadores brigando por 2 vagas, já que o Martinelli deve ser poupado. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Falando de Flu. Uma coisa também que eu peço para vocês, se vocês puderem hypar o vídeo, tem essa opção aqui do lado, vai ter comentário, você puxa para o lado, hypar o vídeo, você também nos ajuda muito. E lembrando, clube de membros ativos, você puder se tornar membro do Falando de Flu, você vai dar uma moral gigantesca pra gente. E também, hoje, né, sexta-feira, tendo mais alguma notícia relevante, a gente volta aqui, grava mais um vídeo para te deixar bem informado. 11h30 tem Falando de Flu em 1 minuto. E talvez, né, 5h30, 6 horas da tarde ali com uma notícia relevante, que a gente vai estar aqui com mais um vídeo. Então é isso.
Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Saudações tricolores e até a próxima.